Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiência. E a minha entrevistada de hoje, ela é pastora, é discente em pedagogia, é a pastora Glória Lima. Pastora, um prazer tê-la no meu podcast. Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês nesse momento, né? E que Deus venha estar no controle da nossa entrevista. Sim, com certeza. Temos a certeza de que Ele vai nos direcionar para o assunto de hoje. Eu gostaria que a pastora falasse sobre o seu ministério, é casada com o pastor. Gostaria que falasse de Rio Bonito, né? Gostaria que a irmã falasse sobre esse assunto. Olá, povo. Eu sou de Rio Bonito, me chamo pastora Glória Lima, né? O pastor Marcos, né, Antônio Lima, é meu esposo. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus, né, em Rio Bonito, ministério seguindo os passos de Jesus. O ministério é próprio, né? O Senhor nos preparou e estamos ali, né, fazendo a obra há 9 anos, né? Vai fazer agora dia 30 de abril desse ano, nosso ministério. Temos as ovelhas ali. O meu filho, né, que é o meu milagre, o Wesley, né, é o que me ajuda ali, é o nosso instrumentista. O ministério não é grande, não tem outras filiais, mas Deus está preparando, né, está cuidando, né? E me sinto feliz, né, de poder estar fazendo a diferença ali na minha cidade, onde eu moro. O bairro onde eu moro é o BNH, né? Muitas igrejas ali, pastor Marcelo Leste, tem muita congregação ali, pastor Felipe, tem vários outros tipos de pastor, igreja Verde Vale, tem muitas igrejas ali perto, um dos outros. E assim Deus me chamou para estar fazendo a obra ali, né, no meio daquele povo ali, daquela comunidade. E eu me sinto feliz, né, de poder estar, né, fazendo essa entrevista e dizer que o nosso Deus, Ele cura, Ele salva, Ele faz milagre, né? E eu creio que nessa entrevista vocês vão conhecer um pouquinho da minha vida. Sim, essa é a nossa intenção. Pastora, a senhora não nasceu em um lar evangélico. Como que foi sua conversão? Meu lar, né, eu não nasci no lar evangélico. Meus pais não eram evangélicos quando eu nasci. Eu venho de uma família de 7 irmãos, né? Hoje, né, o meu pai e minha mãe já dormem no Senhor, mas graças a Deus conheceram Jesus, serviram ao Senhor, né? E minha mãe depois conseguiu, né, estar levando eu, minha irmã. Eu tenho outro irmão pastor, né, também, pastor Josimar. Então, assim, a nossa vida, a nossa criação não foi fácil. Meu pai, minha mãe, né, se envolveram com o espiritismo, mas graças a Deus que quando nós começamos a entender as coisas, aí é onde eles aceitaram Jesus. Mas aí eu já cresci um pouquinho, já saí, fui trabalhar. Então eles conheceram Jesus, os filhos ainda não. Sim. Então eu mesma, a minha conversão só veio com os 21 anos de idade. E eu aceitei Jesus e de lá para cá, né, foi tudo conforme o Senhor, né, nos ensina na palavra dele. Comecei a trabalhar ali, né, aprender a palavra, pastor Alcides Santos, né, a missionária Sônia, né, são lá de São Fidélis. Na época, quando eu aceitei Jesus, eu morava em Silva Jardim, e eles estavam ali com uma congregação pertinho da minha casa, e é onde me evangelizaram, ganharam minha alma para o Senhor Jesus. E hoje são meus pastores também do coração, né, porque amo eles, né, nunca mais me abandonaram, mesmo eles irem embora para lá, o congresso, né, a igreja deles, né, levaram eles para lá de novo. Mas assim, a minha caminhada, desde quando eu conheci Jesus, é um altos e baixos, né? Eu tenho muitos testemunhos, né, para dar. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho um filho, né, o do meio. Ele hoje vai completar, né, em maio, 28 anos. Quando eu estava com 7 meses de barriga dele, eu levei um tombo. Aí quase perdi ele. Levantei daquela cama de hospital, fui para casa, tive alta. Quando eu cheguei em casa, uma tempestade muito forte, aí caiu um raio na minha casa. Caiu no meu pé, justamente dentro de casa. Volta eu para o hospital. 7 meses de gestação, aquela criança, então agora o médico falou para mim, vai nascer cego. Está dentro de uma bolsa de água, levou esse choque. Mas o nosso Deus, engraçado, nós estamos num congresso dizendo que Cristo cura sim, né? E eu já tenho essa fé, essa convicção dentro de mim, né? Então eu ali, nova convertida, estava com 2 anos que eu tinha aceitado Jesus, que eu tive ele, e eu coloquei no meu coração, eu creio, Cristo ele pode curar. Quem é o homem para dizer que o meu filho vai nascer cego, né? Sim. E graças a Deus eu passei esses 2 meses de gestação, o Edson nasceu bem, graças a Deus enxerga tudo, né?
E quantos livramentos Deus tem dado a ele, né? Então, assim, a Monique L também, a minha filha, ela tinha um problema de ouvido muito sério, né? Quando era bebezinha, fez tratamento no Rio. Assim, eu só tenho bênçãos para contar, né? A minha vida, né? É um livro que o Senhor escreve a cada momento. E a cada história eu tenho, né, um exemplo, eu aprendo, né? Com a circunstância que eu vivo, né? Há 8 anos atrás, passei um momento muito difícil com a vida, né? Também com o Wesley, o caçula, né? Mas Deus nos deu a vitória, né? Foi um momento que eu achei que eu ia perder o meu filho. Mas Deus entrou com providência, porque Ele cura, Ele salva, né? Ele transforma. E meu filho ali, né? Ele foi cometido a uma doença e eu, né, tive um milagre. Ele teve um transplante do Senhor. Ele ganhou 2 pulmões, né? E assim, é um milagre, né, na minha vida. Todos os dias eu agradeço, eu louvo a Deus. Então, irmã, assim, é muito testemunho, é muita bênção, né, para contar. Hoje eu estou aqui nesse congresso, conhecendo a irmã, né, e fazendo esse podcast, né, com a irmã. É porque é para ser grata ao Senhor, para que o meu testemunho ele chega na casa das pessoas e as pessoas possam ver que o nosso Deus, ele faz milagre ainda. Ele não fazia 2000 anos atrás. Ele continua, né? O meu filho, ele teve essa doença, ele perdeu os pulmões dele, mas o Senhor fez o transplante sem o homem botar a mão nele, né? Deu 2 pulmões para o Wesley. Então hoje está lá respirando, trabalhando na igreja, fazendo a obra. Então eu só tenho que agradecer. A minha vida também é um milagre, né? Eu, há 9 anos atrás, eu fui cometida também a nódulos nos seios, né? E a doutora começou a investigar, fazer um monte de exame. E quando foi ver também, fiz o ultra, estava com o útero todo tomado de nódulos. Era nódulos na época. E assim que eu fico maravilhada, né, de lembrar que eu sofri muito. Eu fiquei 6 meses com hemorragia. E a doutora, né, chegou para o meu esposo, né, o pastor Marcos. Na época, nós não éramos pastores. Na época, ele era presbítero e eu era missionária. E a doutora falou para mim, falou, olha, não, aos olhos do homem, não tem jeito. O seu útero, o seu ovário, as suas trompas, está tudo tomado de nódulos. Então, você tem que fazer uma cirurgia muito rápido. Ali nós tivemos que, né, pedir a Deus direção, Deus preparou, né, as condições, porque sabe que fazer uma cirurgia não é barato. Pelo SUS não terias como esperar. E ali Deus providenciou aquela cirurgia, né, na minha vida. E quando na mesa, o milagre foi na mesa. Eu fiz os exames, ultrassom, tudo um dia antes, estava lá os biomas, eu tenho os exames. E quando chegou na mesa, o Senhor transformou aqueles nódulos tudo em mioma. Então, assim, é tantos milagres, é tantas bênçãos, né, na minha vida, que eu só tenho que continuar caminhando. Eu não perco a oportunidade de adorar. Eu fui convidada para estar aqui em Marambaia, né, nesse congresso, né, com a missionária irmã Leontina, né, com a equipe dela. Cristo cura sim. E por que eu estou aqui? Porque eu sou grata a Deus. Eu agradeço a Deus a cada momento, o meu respirar, o meu viver. Só o fato de eu amanhecer, né, eu já agradeço a Ele. Sim. Porque quantos queriam ter essa oportunidade e não tem. É verdade. Né, irmã? Eu comentei que a pastora é discente em pedagogia, né? Está fazendo curso de pedagogia, faculdade de pedagogia. O que motivou a pastora a fazer isso? O que te levou a se interessar em fazer pedagogia? A obra de Deus. As crianças na casa do Pai, né? Porque a minha profissão não tem nada a ver. Eu sou cozinheira. Sempre trabalhei, né, em restaurante, criei meus filhos, né, em restaurante. Mas quando eu vim morar aqui em Rio Bonito, né, de 2012 para cá, eu comecei a trabalhar com as crianças, né? E eu já trabalhava lá, né? Mas aí o Senhor nos deu o nosso ministério. E eu tenho um amor muito grande pelos pequeninos. E eu falei, Senhor, eu quero fazer algo, eu quero, né, me especializar, né, para cuidar melhor. E o meu sonho de criança, volta lá no passado, na minha infância, na minha casa, eu falava assim para minha mãe quando era criança, mamãe, quando eu crescer, eu vou ser uma professora, eu vou, né, ensinar as criancinhas. Aí minha mãe falava assim, minha filha, vai conseguir, cresça, peça papai do céu. Só que quando eu cresci, eu dei outra direção, não tinha nada a ver, né?
professora, eu fui para a área da cozinha, fui ser cozinheira. E hoje Deus me proporciona essa oportunidade. Então eu já estou um ano, né, fazendo pedagogia, estou muito feliz. E assim, é em prol da obra. Sim. É para cuidar das crianças, né, para abraçar as crianças. Porque na pedagogia, na área da pedagogia, a gente aprende a conhecer a criança, né? Sim. Não é só cuidar da criança, mas você começa a conhecer e estudar a criança. Então, assim, eu me apaixonei por essa profissão, né? E eu creio que ainda vou exercer. Creio que Deus Sim. ainda vai me abençoar. Vou estar finalizando essa faculdade com 53 anos, tá? E pretendo ainda trabalhar, ainda se papai do céu permitir. Ah, com certeza vai permitir, porque é interesse dele, né? Amém. Com certeza. Já me contou vários testemunhos, né, de cura, de superação. E eu gostaria de saber, assim, toda a sua trajetória de vida, houve algum momento, além desses, né, houve algum momento que foi um divisor de águas, algum momento, assim, marcante na sua vida? Sim. Eu, como eu falei, né, eu tenho 3 filhos e eu venho de um divórcio, né? Eu fui 25 anos casada e chegou um momento que Deus mudou a minha história, né? O meu divórcio, verdadeiramente, eu vejo um divisor de águas. Eu já era serva do Senhor, criei meus filhos na igreja, mas o meu ex-marido, né, meu ex-esposo, ele estava afastado, não queria nada com o Senhor. E Deus sempre falava, né, que ia me levar a lugares, né, que eu não imaginaria que eu ia botar os pés e que eu ia ser chamada para uma grande obra. E eu não entendia, porque eu já trabalhava na igreja com as irmãs, eu já trabalhava com as crianças, eu falava, Senhor, mas eu já te sirvo, eu já faço a tua obra, né? Eu não imaginava, né, que ali Deus ia estar mudando, né? Em 2011, né? Deus deu um divisor de água. Eu terminei, né, esse casamento e comecei, né, a mudança da minha vida. Eu morava em Silva Jardim há 25 anos atrás. Deus proporcionou eu comprar uma casa em Rio Bonito. Ele me deu essa casa de presente. Eu lembro que eu cheguei na época ali em Rio Bonito, as casas eram tudo no valor de 50, 60 mil, mas eu só tinha 15 mil para dar para casa. E Deus falava assim para mim, filha, eu prometi para você mudar a tua história. E eu comprei um duplex para mim ali em Rio Bonito com 15 mil, mas foi Deus que me deu. E eu fiquei 2 anos ali divorciada, fazendo a obra, servindo ao Senhor, confiando nele, até que apareceu na minha vida, né, o pastor Marcos, que era um diácono na época, num congresso de mulheres, estava eu lá trabalhando, fazendo a obra, e confiando no Senhor, mas nem pedindo marido, pedindo nada. E o pastor da igreja, que era o meu pastor, falou assim para mim, irmã Glória, eu quero te apresentar alguém. E nisso ele veio e apresentou, porque, né, esse pastor é médico, né, cardiologista, e ele me apresentou ali o enfermeiro que trabalhava com ele no hospital. Aí, mas ele é um diácono, estou te apresentando enfermeira, estou te apresentando diácono. Eu falei, amém. E ali eu e o pastor Marco começamos a conversar, né, teve outras oportunidades. E até que chegou o momento, né, você quer me namorar? E eu, como uma mulher sábia, né, diante de Deus, eu falei, se for de Deus, né, aí eu já estava 1 ano e meio em Rio Bonito. Falei, eu estou 1 ano e meio, eu estou divorciada, eu tenho 3 filhos. Aí ele também passou para mim, eu estou divorciado também, eu tenho 1 filho. E se você concordar, nós vamos orar, pedir a Deus, se é de Deus, nós estar namorando. Irmãs, é um milagre, foi um divisor mesmo na minha vida. Porque dentro de 5 meses, o pastor Marcos, ele chegou na minha vida, ele pediu a minha mão, a minha mãe, como se eu fosse uma adolescentezinha. Ele foi na minha casa, pediu meus filhos permissão para me namorar. E dentro de 5 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E hoje já tem 11 anos juntos. O Senhor já nos deu o nosso próprio ministério, né? Nos preparou lá onde nós estávamos. Mas, né, os pastores, né, graças a Deus, né, como Deus tinha ordenado, nos consagrou, né, a pastor, ele é pastor, eu já era missionária, ele, né, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu esposo, o meu pastor, ele que me consagrou, né, juntamente com o meu pastor Alcidelli lá atrás, né, que eu falei que eu aceitei Jesus. Ele fez uma surpresa, ele convidou esse casal de pastor para estar vindo me consagrar junto dele. Então, assim, de 5 anos para cá, eu sou uma pastora para a honra e a glória do nome do Senhor. E assim Deus mudou a minha vida. Quando eu pergunto um divisor, né, na minha vida, eu vejo assim,
Foi uma caminhada no início, uma aprendizagem, né? Mas aí ele mudou a minha história, me mudou de cidade, né? Mudou a minha família. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque é o pastor Marcos, o Wesley, que é diácono Wesley, né? Meu filho é uma benção, é instrumentista da casa do Senhor, ele que toca, né, os louvores na casa do Pai. Então, assim, eu vejo, além dos milagres que eu já vivi, hoje eu vivo um momento na minha vida, um casamento, né? Que é assim, é junto, é companheirismo, não tem ciúme, não tem aquelas brigas, não, porque ele entende que o chamado nosso é para obra. Sim. Ontem eu vim para cá nesse congresso, eu falava, amor, tá tudo bem? Ele, pastora, vai na paz do Senhor e faça lá o que Deus tem na sua vida. E receba e traga para casa. Isso. Porque cada vez que eu saio para buscar, é para mim e para ele, para o nosso ministério, né? Então, assim, esse divisor de águas na minha vida, além dos milagres, o pastor Marco é uma benção na minha vida. É um homem que eu não tenho, assim, palavras para agradecer a Deus esse milagre, que foi um milagre da minha vida. Hoje eu sei o que é companheirismo, hoje eu sei o que é caminhar junto, hoje eu sei o que é estar, né, lado a lado. Esse momento de enfermidade que eu passei, ele estava ali, né? O meu filho, quando, né, teve esse problema, ele estava ali. Os outros dois é casado, o Edson e a Monique, mas ele é amigo, né? Não tomou o lugar do pai, não, eles têm o pai deles, mas ele tem um amigo também que eles podem contar. Então, assim, é um divisor de água na minha vida. Sim, que história linda, pastora. Eu quero te agradecer por disponibilizar esse tempo, de contar um pouco do seu testemunho. Tenho certeza que teremos outras oportunidades e, com certeza, muitos outros assuntos que não foram falados. E eu quero te dar os parabéns pelo seu ministério, pela sua participação via sua atuação em um congresso e uma jornada de oração, lindos testemunhos. Deus continua abençoando a sua vida, seu ministério e a sua família. Muito obrigada mesmo por participar conosco desse podcast. Amém. Só tenho que agradecer a Deus, que o Senhor continue abençoando esse trabalho lindo que vocês duas estão fazendo, né, você e sua filha, e que o meu testemunho ele possa chegar nos lares e mudar, né, as vidas, transformar. Se ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua vida que vai ouvir esse testemunho, eu creio, né? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.